Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Os pentecostais já chegaram aí? Deixa eu ver. Deus é bom em todo tempo. Sua misericórdia dura para todos sempre. Que alegria retornar à capital das missões e no 41º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, servi-los com a ministração da poderosa Palavra de Deus. Quero estender os meus agradecimentos pela vida da liderança espiritual deste tão grande congresso, como também dos Gideões Missionários da Última Hora, a igreja em Camboriú, na pessoa do muito digno e nobre pastor Zilmar Miguel, adjunto de sua muito digna esposa, pastora Inês, e toda a casa sacerdotal, a quem nós temos muito carinho e muito respeito. Aos meus amigos, pastor Giovanni, pastor Abner, que também auxiliam pastor Zilmar, seja Deus louvado. Aqui, na representação de toda a liderança do Congresso dos Gideões, eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo e vice-presidente desse grande congresso, pastor Adriano. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Obrigado pelo carinho, pela confiabilidade. Sua muito digna esposa, toda a casa sacerdotal. Que Deus abençoe. Pastor Carlinho, prazer rever, sempre uma alegria, sempre uma honra. Aos demais companheiros. Essa palavra se estende a toda a diretoria dos Gideões Missionários da Última Hora, todos os trabalhadores, os voluntários, todos os departamentos que estão envolvidos, de forma direta e indireta, todo o bastidor. Que Deus em Cristo vos abençoe, no nome de Jesus. Queridos, eu queria pedir, os missionários que estão aqui, por favor, façam assim, os missionários dos Gideões. Isso, sinalize, isso. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, saudar o meu amigo pastor Luciano, na pessoa de todos os missionários, porque se esse congresso está acontecendo, é porque não são sobre 10 dias, é sobre um ano inteiro de trabalho para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo os abençoe. Queridos, façam-me acompanhado, muito bem acompanhada, minha muito digna esposa, pastora Thalita. Se você olhar para essa princesa, você vai perceber que Jesus foi bom comigo, porque só Jesus para dar uma mulher bonita para um homem feio. Eu orei muito, ela orou pouco. Mas quem ora vence. Estamos incompletos, faltaram os nossos filhos. Lá em casa temos um casal pentecostal, né? Nicolas e Nicole, estão lá nos assistindo. Mas ano que vem, se Deus nos permitir, estaremos aqui com um pacote completo. Eu prego, Thalita canta, Nicolas e Nicole marcha e corta o laço. Que Deus abençoe no nome poderoso de Jesus. Se trouxeram a Bíblia Sagrada, abram-na, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Glória a Deus. Enquanto você localiza a referência sagrada, aos meus amigos e companheiros de ministério, estou cercado de inúmeros. Eu quero saudá-los e louvar ao Senhor por suas vidas. Pastor Wellington Lima, que Deus usou poderosamente na quinta-feira, pastor Gabriel Gomes, e entre outros queridos que aqui estão, que pregaram, pastor
conclamar aos intercessores, as minhas mães de oração, a levantarem um clamor, porque esta tarde nós vamos entrar em um campo de batalha. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, está escrito assim, versículo 10. E finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder, e vestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra toda maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. E você diz amém antes de se assentar, antes de tomar o assento. Eu gostaria que você fosse boca profética sobre a vida de um companheiro que está perto de você, e você vai liberar uma palavra profética sobre ele ou ela. Dá um sorriso para esse crente aí, aquele sorriso bem expressivo, né? Lá no Rio de Janeiro é o famoso sorriso Colgate. Dá um sorriso para ele ou ela, diga que bom que você veio, diga que bom que você está aqui. Agora libere uma palavra profética e diga: aquilo que o olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, pastor André Santos, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Só quem acredita que vem coisa boa por aí, deixe esse ginásio de glória a Deus. Tomai os vossos assentos por bondade. Oh, Menehai Jeová. O texto que ora lemos, quem me ouve diz amém. O texto que ora lemos trata-se das últimas palavras do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja que estava em Éfeso. São as considerações finais de uma das mais profundas, relevantes epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, em 13 epístolas escritas por ele. Essa é a primeira epístola de uma série de cartas denominadas cartas da prisão. Quando Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, ele estava em sua última prisão em Roma. Apesar do conteúdo resumido dessa carta, que para nós hoje está em 6 capítulos, você não pode se prender a estes 6 capítulos, até porque essa é a igreja em que Paulo esteve durante 3 anos aproximadamente na consolação, na consolidação, no serviço da obra missionária e o pastoreio junto a esta igreja. Éfeso, meus mestres, pastor Atila Ribeiro, pastor Rodrigo Ursino, que Deus vos abençoe. Essa igreja, essa cidade, é uma das principais cidades do Império Romano do mundo antigo. Éfeso era um polo econômico, uma das cidades mais ricas e mais importantes do Império Romano do mundo antigo. Um polo rico, econômico, cultural e principalmente religioso. Em Éfeso, o paganismo e o politeísmo estavam enraizados. Em Éfeso ficava o grande templo da deusa Artemis, ou
mais conhecida como deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É por isso que Paulo, quando escreve a carta aos irmãos da igreja em Éfeso, Paulo conhecia muito bem a realidade cultural e social, como também a realidade espiritual da cidade de Éfeso, conforme está em Atos capítulo 19. É por isso que Paulo termina a carta aos Efésios falando sobre um tema, entre tantos assuntos abordados. Paulo termina a carta aos Efésios falando sobre batalha espiritual. Acorde alguém do seu lado e diga: batalha espiritual. Diga: batalha espiritual. O tema desta mensagem na tarde deste domingo é batalha missionária. Acorda pelo menos 3 crentes que está perto de você e diga para ele ou ela: diga: batalha missionária. Batalha missionária. Eu venho esta tarde falar sobre batalha espiritual. Batalha espiritual é coisa séria. O mundo espiritual, apesar de invisível para muitos, ele é real. Assim como eu creio em Deus, eu sei que a sua mão poderosa está sobre o ginásio dos judeus missionários. Assim como eu sei que o Espírito Santo já se move no nosso meio, pois já sentimos, pastor Wesley, a sua presença aqui neste lugar. Assim como eu sei, pastor Vitor Souza, que o sangue de Jesus nos cobre e nos purifica de todo o pecado. Eu também entendo que demônios existem, pastor Israel Soares, e eles trabalham dioturnamente para tentar matar você, para tentar destruir você, para tentar neutralizar o propósito de Deus na sua vida. E eu tenho uma palavra: se você pegar a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você encontrará inúmeras evidências desta batalha invisível, mas real. Por que não tomarmos as palavras de Jesus em João 10:10, quando ele disse que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir? Olha para cá: matar, roubar e destruir é o caráter do diabo. Diabo vem da etimologia aquele que destrói, aquele que difama, aquele que deforma, aquele que espalha, aquele que mancha. Porque este é o caráter do diabo: matar, roubar e destruir. Mas eu fico com as palavras de Jesus, porque Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida e tenham ela com abundância. Eu já estou com uma profecia: todo projeto do diabo contra a tua casa, tua família, teus filhos, contra este congresso, esta tarde vai cair por terra. E só quem crê na vitória faz barulho que o diabo não gosta. Oh, aleluia! Quando Paulo escreve sobre batalha espiritual, pastor Giovanni, Paulo fala sobre o verdadeiro e real. Olhe para cá e prepare para receber. O verdadeiro e real inimigo da igreja de Cristo. E eu provo. Por que também não tomarmos as palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 18, em diálogo com seus discípulos? Jesus disse a Pedro: e eu também te digo que tu és Pedro, pedra, mas sobre esta rocha, Cristo, edificarei a minha igreja. É a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia Sagrada, e quem inaugura, quem estabelece ela é Jesus. E junto dela, Jesus revela qual é o verdadeiro e real inimigo da igreja. Jesus disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque também não pegarmos as palavras do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele caminhava na linha tênue
tênua do mundo espiritual. Vou repetir. Pedro caminhava na linha tênue do mundo espiritual. Se pegarmos o contexto do capítulo 16, ora, era Deus que usava a boca de Pedro, e ora, era o diabo que falava na boca de Pedro. Então, se existe alguém que tem autoridade, propriedade para falar do mundo espiritual, esse é Pedro. E Pedro, falando sobre batalha espiritual, Pedro diz na sua epístola universal, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, Pedro diz: vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Já estou sentindo graça para pregar. Anda ao vosso derredor, bramando como um leão, está sobrando o cordeiro, procurando família cavalcante, a quem possa tragar. Quando eu olho para o texto de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, eu encontro de forma exegética pelo menos 4 pontos sobre batalha espiritual, mas eu preciso otimizar o meu tempo, eu vou falar só de 2. Primeiro, Pedro diz: vigiai e sede sóbrio, porque batalha espiritual se vence com vigilância. Quando escrito está em Juízes, capítulo, aliás, em Juízes, exatamente, escrito em Juízes, no capítulo de número, capítulo 7, quando Gideão, lutando contra os milhares de midianitas, Gideão tinha muita gente. Deus disse: grita medroso e covardes, voltem. E eles voltaram. Sobraram ainda 10.000. Deus disse: Gideão, ainda tem muita gente. E como eu vou saber, Senhor? Já estamos em desvantagem. Mas como eu vou saber quem o Senhor aprova e quem o Senhor reprova? Deus disse: põe esse povo para beber água, porque quem baixar, perceber na vigilância, separa. Vou de novo. Quem baixar, perceber na vigilância, separa. Porque batalha espiritual se vence com vigilância. Vou para a Bíblia. Jesus disse no Getsemane aos seus discípulos, como ouvimos aqui pelo meu pai, pastor Marcos Feliciano, Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque batalha espiritual se vence com vigilância. Aposta esse vaso do teu lado e diga: vigie. Diga: vigie. Segundo ponto a respeito de batalha espiritual que nós precisamos entender, olha o que Pedro disse: o diabo, vosso adversário, me ajuda na comunhão. Bata no peito e diga: ele é nosso adversário. Grita: ele é nosso adversário. Quando Pedro diz que ele é o nosso adversário, o que Pedro nos informa é que nós sabemos contra quem lutamos. Se tem um vaso de guerra do teu lado, diga para ele ou ela: diga: sabemos contra quem lutamos. Quando Pedro diz que o diabo, eu vou lhe dizer à luz da Bíblia quem ele é. Eu não estou falando dessa minoria que trata o diabo como uma divindade, porque biblicamente ele não é. Pastor, e quem é o diabo? Na luz da Bíblia, eu vou começar por quem ele é. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tu eras querubim ungido. Eu gosto dessa expressão. Tu eras porque não é mais. Tu eras porque perdeu o brilho. Tu eras porque perdeu a unção. Tu eras porque perdeu a plenitude. Tu eras porque perdeu o poder. Tu eras porque perdeu a autoridade. Porque é isso que acontece com o soberbo. É isso que acontece com o rebelde. É isso que acontece com o prepotente. Mas eu vou liberar, pastor, e quem ele é? E quem ele é? Isaías 14, versículo 12. Ele era querubim ungido. E quem ele é? Anjo caído. Pega na mão de um vaso, conta ele ou ela. Eu sou pentecostal. Encosta alguém do teu lado e diga: ele é anjo caído. Ele é anjo caído. Ele é anjo caído. Caído. Encosta ele. Diga: caído, mas ele é anjo. Diga: caído, mas ele é anjo. Se ele é anjo caído, olha para cá. É por isso que Pedro disse: ele é nosso adversário, mas não tem afirmação que ele é, pastor Tiago Morato, inimigo de Deus. Eu vou de novo. Ele é nosso adversário, mas não tem afirmação que ele é adversário de Deus. Porque que a Bíblia informa que ele é nosso adversário, mas ele não é adversário de Deus. Não vai. Porque com Deus ninguém compete. Não, eu vou lá. Com Deus ninguém compete. Deus não tem inimigo à sua altura. Meu pai, pastor
Eu sou inimigo de Deus. Com Deus ninguém compete. Eu vou para a Bíblia. Se o diabo é anjo, caído, mas é anjo, então ele não é divindade, ele é criatura. Se ele é criatura de Deus, ele não é adversário. De Deus ele é servo. E se de Deus ele é servo, se Deus disser vem, ele tem que vir. Se Deus disser vai, ele tem que bater e me ajude a pregar. Aponta um vaso do teu lado e diga, vai sair hoje. Diga, vai sair da tua casa como vai. Vai sair da tua família. Vai sair do teu negócio. Vai sair dela. Vai sair da tua empresa. Vai sair. Eu estou sentindo ele aqui. Esse ginásio vai tremer. Eu convido os crentes de glória, aleluia, a entrar em posição comigo agora. Jesus os crentes. Aleluia para esse vaso aí. E diga, essa é a nossa guerra. Essa é a nossa batalha. Mariana e Wesley juntos. Eu sei contra quem eu luto. A minha guerra não é aqui. A minha guerra não é nesse povo. A minha guerra não é entre nós. Tu vai apanhar de hoje, demônio. Tu vai apanhar de hoje, Satanás. Só quem é de guerra. Levanta o seu irmão. Porque eu preciso pregar. Você senta porque eu preciso pregar. Quando eu olho, redobre a atenção. Quando eu olho para o texto de Efésios, Epístola de Paulo, no capítulo 6, redobre a atenção. Paulo me apresenta pelo menos 3 verdades. Quantas verdades? Quantas verdades? Pelo menos 3 verdades sobre batalha espiritual. A primeira, a nossa batalha não é carnal. A nossa batalha é perigo. Efésios 6:12. Porque não lutamos contra carne e sangue. Meu amigo, minha irmã, sua luta não é contra quem não gosta de você. Nossa luta não é contra quem fala mal de nós. Nossa luta nessa era digital não é contra os haters. E quem são os haters? Odiadores. É gente que não acredita em ninguém, não concorda com ninguém. Não, sua luta não é contra eles. Pelo contrário, sua luta é contra quem usa eles. Mas sabe por quê? Porque a nossa batalha, ela é espiritual. Eu vou para a Bíblia. Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 10, versículo 4. Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Está preparado para receber? A nossa guerra, as nossas armas não é bélica. A nossa guerra, as nossas armas não são atômicas. A nossa batalha não é com armas carnais. A nossa guerra não é como da Ucrânia e a Rússia. A nossa guerra não é como de Israel, Irã e os Estados Unidos. As armas da nossa milícia não são carnais. Agora pega, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Me ajude a pregar e acordar alguém e diga toda a estrutura. Diga toda a estrutura que o inferno montou será quebrada. Aqui esta tarde eu vou para a Bíblia. Juízes capítulo 16, versículo 10. A plateia de Bíblia pegaram Sansão e colocaram ele amarrado às colunas do templo de Dagom. Dagom é uma representação do diabo. Os filisteus é uma representação dos demônios. E o texto diz que Sansão, arrependido, cheio do Espírito Santo, derrubou as colunas do templo de Dagom. E Sansão na morte matou mais filhos
sistemas do que em vida. Eu vim pregar para alguém. Se a nossa batalha não é carnal, mas é espiritual, nesta tarde, mais uma vez, a casa do demônio vai cair por terra. Vai cair por terra. A nossa batalha, ela é espiritual. Segunda verdade sobre batalha espiritual: nossa luta é contra um sistema organizado das trevas. Acorda alguém do seu lado e diga: nossa luta, grita, nossa luta é contra um sistema organizado das trevas. Versículo 12: porque não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade em regiões celestiais. Olha para esse vaso que está perto de você e diga: nossa luta é contra um sistema maligno que influencia o século presente. Ou você acha que isso é normal? Ou você já se conformou com esse mundo? Toda essa injustiça, toda essa imoralidade, toda essa depravação, toda essa ideologia maligna, toda essa inversão de valores foi pregado aqui pela minha mãe, pastor Helena Raquel. Toda essa sujeira, se você não entende do mundo espiritual, deixa eu lhe dizer uma coisa: o mundo está sim debaixo de uma influência maligna. Mas eu vim pregar sobre batalha espiritual esta tarde para dizer para alguém: o sistema é influenciado pelo maligno, mas biblicamente o mundo não é do maligno. Acorda esse vaso que está do teu lado e diga: a influência, diga: a influência é do maligno. Diga: mas o mundo não é do maligno. Eu fico com a 1 de João, capítulo 5, versículo 19, é pratica de Bíblia. Sabemos que somos de Deus. Olha essa afirmação: sabemos que somos de Deus, vírgula, e o mundo jaz no maligno. Acorda esse vaso que está do teu lado e diga para ele: diga, o mundo jaz no. Diga, o mundo jaz no, mas o mundo não é do. Vou de novo. O mundo jaz no. Uma coisa é jazer, a influência é dele, mas o mundo não é dele. Por muito tempo temos a Satanás aquilo que não é dele. Temos a política, temos o esporte, temos a TV, temos a internet, as praias, os cinemas, temos muita coisa, a ciência, temos para Satanás, a filosofia, a teologia, temos muita coisa para o diabo. E Deus está lá em cima, dizendo: eu não dei nada para ninguém. Não, pastor, eu vou te dizer de quem é tudo isso. Salmo de número 24, o salmista diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles. Me ajuda na comunhão. Acorda esse vaso perto de você e diga para ele: diga, a tua casa é de Deus, diga, a tua família é de Deus. Sabemos de quem nós somos. Eu sei de quem eu sou. Eu sei a quem a minha casa pertence. Eu sei de quem meus filhos são. Eu sei de quem a minha igreja pertence. Eu sei a quem os gideões missionários da última hora pertencem. E eu vim pregar para o Brasil e para o mundo. Hoje o diabo vai ter que tirar a mão daquilo que não é dele. Hoje o diabo vai ter que tirar a mão daquilo que não é dele. Se tem alguém de Deus aqui, levante a mão lá do terceiro andar. Faz o barulho que o diabo não.
demônio se expõe em redes sociais, mata companheiros, e o mundo espiritual está olhando e dizendo: não sei quem é. Vou provar. Atos 19, para quem é de Bíblia, versículo 15. Quando Paulo chegou em Éfeso, Éfeso está em polvorosa. Os feiticeiros estão queimando os livros de magia. Os aventais e os lenços de Paulo eram levados para os enfermos curados, levados para os endemoniados libertos. Aí tem um versículo, isso aqui é a chave, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Isso aqui quebra a nossa vaidade. Isso aqui quebra o nosso eu. Isso aqui quebra o nosso orgulho. Por que, pastor? Porque as mãos é de Paulo, mas quem faz é Deus. Quem canta sou eu, mas quem faz é Deus. Quem prega sou eu, mas quem faz é Deus. Quem ora sou eu, mas quem faz é Deus. Quem revela, profetiza sou eu, mas quem faz é Deus. Quem está na cadeira sou eu, mas quem faz é Deus. Quem lidera sou eu, mas quem faz é Deus. Porque se Deus não fizer, nada poderemos fazer. Eu não sei quem vai pegar. Havia uns exorcistas em Éfeso, viram Paulo expulsar demônios. Éfeso está em polvorosa. E eles começaram, porque sempre tem caçador de demônio na igreja, não é verdade? Quando os exorcistas, que eram filhos de um sacerdote chamado Seva, conjuraram, ordenaram a um endemoniado que o espírito maligno se ausentasse dele, o demônio levantou a cabeça e disse: calma aí, Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, e vocês quem são? Porque não adianta dizer: ordeno-te no nome do Jesus que Paulo prega, se não foi autorizado pelo nome do Jesus que Paulo prega. Alguém lá atrás pegou, eu vou repetir. É gente querendo usar o nome de Jesus, mas que não tem autoridade no nome de Jesus. Aí o demônio disse: Jesus eu sei quem é, e a Bíblia prova, Marcos capítulo 5, versículo de número 6 e 7. E ele, vendo-o de longe, o adorou. A legião de demônios se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. A adoração é um ato de reconhecimento, porque os demônios reconhecem Jesus. E Paulo, pastor, também era conhecido pelo mundo espiritual. Vou para a Bíblia, Atos capítulo 16, versículo 17. Paulo está passando em Filipos e a menina com espírito de adivinhação veio atrás gritando: esses homens que passam por nós são servos de Deus e são pregadores do Evangelho, servos de Deus. Paulo é daquele tipo de crente que não tem acordo com o demônio. Na terceira vez, Paulo se indignou, virou e disse: em nome de Jesus, ordeno-te que saia. Aí imagina alguém dizendo: calma aí, Paulo, ela revela, ela adivinha, ela traz lucro, ela é atração. Só que quem trabalha no mundo espiritual não trabalha com espetáculo, trabalha com revelação divina. O diabo adivinha, o céu revela. Vou de novo: o inferno adivinha, porque é fácil adivinhar o teu passado. Eu quero ver alguém revelar em Deus a autoridade, glória, poder que está sobre a tua existência, e é só para quem vai voar. Paulo diz: em nome de Jesus, cala-te, em nome de Jesus, vai embora. Mas não é sobre a verdade que ela diz, é sobre a procedência enganosa que vive. O que ela diz é uma verdade. Paulo é pregador, Paulo é servo de Deus, mas a procedência é enganosa, e é só para quem vai voar. Eu vim pregar para alguém: cuidados
na tua casa, não vai se infiltrar no meio da tua família. Missionários, quando vocês chegarem lá, o demônio vai ter que sair para vocês entrarem, porque Deus está dando discernimento espiritual, e quem tem discernimento espiritual não fica enganado. Quem tem discernimento espiritual sabe quem é de Deus e quem não é, sabe quem é do céu e quem é do inferno, sabe quando é de Deus e quando é da carne. Levante as duas mãos agora, as duas, porque está descendo aqui uma autoridade espiritual na palma da mão da igreja. Está descendo aqui a autoridade espiritual na palma da mão da igreja. Deus vai tirar a escama dos olhos da minha geração. Chega de ouvir os cães latirem. Vou de novo. Chega de ouvir os cães latirem. Vou de novo. Chega de ouvir os cães latirem. Quem tem autoridade espiritual não tem acordo com o demônio, não tem acordo com o diabo. A vitória é nossa. Quem é do glória aumenta o volume. Quem é do aleluia aumenta o volume. Quem é batizado com o Espírito Santo não fala mais em português. Ore em línguas agora. Ore em línguas agora. Ore em línguas agora. Ore em línguas agora. Eu tinha que pregar, mas eu vou parar por aqui, porque Deus falou comigo. Eu vou levantar uma geração aqui revestida de armaduras espirituais. Vai cair o laço, vai cair o embaraço, vai cair o demônio, vai cair, vai cair, vai cair. Olha Deus tomando os vasos, olha Deus tomando os vasos. Faz explodir, faz explodir, faz explodir, faz explodir, faz explodir. Quem é da marcha se apresenta. Eba! 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 Olha a glória aí! Olha a glória aí! Olha a glória aí! Eu vim debaixo da autoridade do nome de Jesus de Nazaré para dizer: quando esse congresso acabar, tu entra no ônibus, tu entra na van, tu entra na caravana, tu vai voltar para tua cidade, mas você vai chegar armado de armaduras espirituais. Quem vai te usar naquela cidade é Deus. Quem vai te usar naquela congregação é Deus. Quem vai te usar naquele campo missionário é Deus. Receba essa labareda de fogo que acabou de descer aqui. Receba! Eu queria que você segurasse na mão de alguém agora, rápido. Pastor Adriano, eu vou pular para o último tópico da mensagem, porque eu tenho 4 minutos. Vou pular para o último tópico. Paulo revela estratégias. Olha para mim. Paulo revela estratégias no mundo espiritual. Prepara a minha tocha. Paulo revela estratégias no mundo espiritual para vencermos batalhas. Eu ia falar sobre 3, mas vou falar a última. Olha para quem está do teu lado e diga: batalhas espirituais se vencem em ambientes de resistência. Acorda quem está do teu lado e diga: resistência. Sabe por que esses missionários estão aqui há 41 anos? Porque você tinha tudo para ter parado, mas você resistiu. Pastor Silas, meu amigo,
Sabe por que os Gideões estão resistindo ao tempo? Porque resistiu. Sabe por que era para você estar morto, mas tu está crente? Porque resistiu. Eu vou para a Bíblia e já vou terminar. Olha o que Paulo diz, versículo 13. Mas tomai toda a armadura espiritual, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Agora eu venho no último dia do congresso dos Gideões no ginásio para dizer para alguém: você está proibido de parar. Agarra a mão de alguém, saculeja ele, saculeja ela. Diga: você está proibido de resistir, de desistir. Diga: Deus vai te dar autoridade, Deus vai te vestir. Pega sapato de fogo, pega capacete, pega coraça, pega o escudo, pega a espada. Meu Deus, a gente vai entrar numa batalha aqui agora. Eu vou para a Bíblia, põe na tela para mim, eu vou para a Bíblia. Eu vou provar na Bíblia que batalhas espirituais se vencem em ambientes de resistência. Pastor Adriano, Tiago, Epístola Universal de Tiago, capítulo 4, versículo 7. É para quem vai voar. Sujeitai-vos, pois a Deus resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Acorda alguém e diga: ele vai sair hoje. Diga: ele vai sair hoje. Ele vai. Eu vou para a Bíblia. Põe Lucas 10. Rápido. Lucas 10. Versículo de número 19. Lucas 10. De número de... Ai, meu Deus do céu. Me guarda. Me guarda. Olha lá. Olha lá. Não. Põe o 18. Depois o 19. Primeiro 18. É para quem é de Bíblia. Olha lá. 18. Lucas 10, 18. E disse-lhes: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. O registro do diabo desta criação é de queda. Ele caiu no princípio, Gênesis 1. Ele caiu no Éden, Gênesis 3. Ele caiu no deserto, Mateus 4. Ele caiu no Calvário, Mateus 28. Ele caiu no Apocalipse. E aqui nos Gideões, os projetos do diabo acabou. 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 Fica aí. Olha o som, 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 olha o som. Olha aí, demônio. Olha aí, diabo. Pega o microfone. Segura as mãos de alguém. Toda a igreja, dê as mãos. Altar, dê as mãos. Quando eu falar agora, tu vai. Dê as mãos. Se tiver desligado, larga a mão dele. Pega na mão de pegar ali, porque tá ligado. Pastor Adriano, é a última e eu encerro. Dê as mãos. Deus falou comigo. Manda a igreja. Manda os missionários. Manda os Gideões marchar contigo agora. Como assim, pastor? Vai pisando assim com os dois pés. Pisa, pode pisar. É para quem é de guerra. Não é para quem está desligado, é para quem é de guerra. Vem cá, Mariana. Rápido. Pisa assim. Põe o 19, põe o 19. Põe o 19, Lucas 10, 19. Eu vou provar. Pisa, pisa, Mariana, pisa. Pisa assim. Pisa. Põe Lucas 10, 19. Põe na tela, rápido. Enquanto você pisa, é para quem crê. Olha o que o céu mandou dizer. Nesta batalha, nós não estamos sozinhos. Versículo 19. E eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
tu dá, a depressão cai. Cada glória que tu dá, o câncer sai. Cada glória que tu dá, Jesus vai passar. Jesus vai passar. Olha ele passando. Satanás perdeu! Satanás perdeu! 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 Satanás perdeu! Satanás perdeu! Satanás perdeu! 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 Não vai ficar! Não vai ficar parado! Não vai ficar parado, cadê os Gideões? Vem de cadeira de rodas, recebe calço no sol. Recebe calço, recebe calço, recebe calço. Cadeira de roda não vai ficar em cima da cama, não vai ficar retida em casa, não vai ficar. Olha a cura, cura. Recebe calço nos ossos. Pega na mão de quem tá do teu lado aí agora. Pega, 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 pega na mão do teu irmão. Levanta a mão dele lá em cima e diz assim: meu irmão, diga meu irmão, o diabo já perdeu desde o início. Levanta a mão dele e diga assim: vaso, eu te chamei pra esse comando, eu disse, é pra pelejar, pra pelejar. Eu te chamei pra esse comando, eu disse, tá caindo fogo, tá, é labareda de fogo, 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 fogo. Eu vim dar lugar, eu não vim me apresentar, eu vim dar glória, fogo, fogo, fogo. Quem é da massa? Quem é da massa? Levanta a mão lá em cima, levanta e dá glória assim, glória, glória, glória.